Ô André, aproveitando um ponto que você falou, dá erro no software. E um dos conceitos que você traz é esse conceito de software social. Eu achei super interessante. Fala aí o que é esse software social. É isso, em resumo, tudo que eu falei. Tipo, quando a gente brota, nós somos assim um código, né? É tipo Matrix, né? Nós somos uma programação que chega aqui puro id, né? Nós somos a criança que brotou. Aí a gente começa a receber linhas de programação. Não dê no primeiro encontro. Quer dizer, não tão criança, isso é mais tarde que ensinar. Mas assim, empreste o seu brinquedo pro amiguinho. Olha só, nós somos da religião tal, logo odeie todas as outras religiões. Nós somos do time tal. Normalmente a gente tem o mesmo time do nosso pai ou tio, ou o time inverso do pai, só porque quer zoar o pai. A gente tem a religião da nossa família, a gente recebe uma carga, uma herança de software em cima desse nosso objeto, que somos nós mesmos, e essa programação que a gente tenta viver a vida toda é o Self 1, que é o que eu chamo da jornada do Self 1. O Self 1 é esse software que veio programado, ensinado a não incomodar, ensinado a fazer o bem, ensinado a aceitar qualquer sabor de pizza, ensinado a ser advogado, porque vovô pediu pra gente ser advogado, ensinado a odiar a esquerda, odiar a direita, e o brasileiro é muito burro, porque normalmente o cara que odeia a esquerda não estuda a esquerda, ele odeia porque a galera odeia, ou vice-versa, né? Quem odeia a direita não vê o que foi feito de bom com a direita. Então, é uma coisa muito burra aqui no Brasil, já que é um país que não é científico, não é ensinado a questionar. Esse é o software social que vai sendo impregnado no objeto, né, de programação, que é você mesmo, e você tenta vencer na vida usando essa programação até o fim, como se fosse a certa. E não é a certa. Eu te garanto 100% das vezes, a não ser que você tenha pais, o Elon Musk e sei lá quem mais, mesmo assim não vai estar 100% certa, você tem que se questionar. E aí, como você não se questiona ao longo da vida, o Sex Canvas é um flow também de filosofia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobão. Eu gosto muito de um filósofo chamado Epicuro. É um filósofo que não é tão famoso como Aristóteles, como Platão e tal. Mas Epicuro chegava nas ágoras, nas praças gregas, lá em 400 a.C., não tinha nem Wi-Fi nessa época, para você pensar. E ele questionava as pessoas sobre a vida adulta. Né? Aqui hoje em dia, se pensar bem, todo mundo meio que tem que casar. Pensa bem, até hoje, 2022, não, André, não é bem assim, as pessoas fazem o que quiser da vida, mais ou menos, ainda tem um pouco, o que Deus uniu, o homem não sei o quê, um casamento e família é o único caminho, tá maluco, vai ser solteiro para sempre. Existe uma força do software social induzindo os nossos objetos de programação, nós mesmos, a casarmos, tá? Em 400 a.C., Epicuro criou uma coisa chamada comunidade epicúrica ou epicuriana, que era assim, você é adulto, quer casar? Pode casar, né? A gente não tem nada anti-casamento. Mas você é adulto, acha que casamento tende a ser uma coisa sacal depois de um tempo, ou mesmice, ou ruim, ou sexo inexistente, ou chato? Por que você não vive com demais adultos em comunidades como se fossem repúblicas de estudantes? Quando a gente faz faculdade, às vezes a gente mora uma galera lá, sei lá, em Ouro Preto, numa república, todo mundo fica bebendo, fumando maconha, transando, enfim, aquela vida meio jovem. Por que adultos não podem ter uma vida divertida e livre nesse lugar sem a obrigatoriedade de casar? Então eles tinham essas discussões nas praças de Atenas e uma pessoa falava, nossa, maneiro, não quero casar mesmo. E vocês terem uma ideia, em 400 depois de Cristo, 800 anos depois, né? Não é 80 anos, prestem atenção, 800 anos depois, tinham 400, essa história é cheia de 400 ou mais comunidades epicúricas na Europa, com milhares, eu não sei o número certo, tá? Eu posso dar um Google depois, milhares de adultos morando em repúblicas como adultos. Então, o que você vai fazer? Vou casar, eu sou feliz com a minha esposa. O que você vai fazer? Eu vou morar numa comunidade epicúrica. Com quantos anos? 38, foda-se, eu tô feliz. Eu almoço com a galera, eu vejo jogo de futebol com a galera. Quando a Igreja Católica cresce muito, depois do fim do Império Romano, em 450 depois de Cristo, ela pega todas as comunidades epicurianas e destrói. E transforma em monastérios. Todos os monastérios existentes na Europa hoje em dia eram comunidades epicurianas. E aí você pensa assim, a questão não é que o casamento tá certo ou errado, ou morar tipo numa república como adulto tá certo ou errado. A questão é que se filosofava antigamente, se questionava, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filho, não, vamos morar junto. Tinha essa discussão e era democrática. Quem queria casar, casava, quem queria morar numa república de adulto, morava. Mas o fato é, o brasileiro e quase o mundo inteiro não
não filosofa mais. O que é a vida do brasileiro jovem? Tinder, putaria, futebol, beber, ganhar dinheiro, né? Resumir bem. Sim. Então, alguém filosofa? Alguém questiona? O que sobrou para mudar? Vocês são raras pessoas que fazem isso. Mas o que... Arrasta pra cima. Eu nem quero bater. Mas o que sobrou? Pertencimento. Pertencimento, exatamente. Eu questiono Tô virando demais. sexy canvas aqui. Tem que virar. O que acontece com uma sociedade que não filosofa e não questiona? Ela vai ficar igual séculos e séculos e séculos e vai continuar rebanho. Ah, mas André, desculpa, hoje nós temos a democracia e a força do voto para mudar a nossa sociedade. Não, né, gente? A política, desde que foi criada na Grécia Antiga, inclusive, foi lá que foi criada, já se sabe da demagogia, já se sabe que não funciona muito bem. Não é que eu sou contra o modelo da democracia e da política, é o que temos. Mas num país que é totalmente religioso, acientífico e com uma ética bastante questionável, a política tem muitos séculos que não funciona. Então nós viramos um país engessado, que não vai mudar nunca se não tiver pessoas como nós três e outros filósofos aqui do dia a dia para questionar isso. Então tem que ter esse tipo de mudança e tem que ter esse tipo de filosofia. Não é só Tinder, não é só putaria, não é só comer bem, tem que questionar. E eles foram tão maus com a gente que eles falam, vai questionar por quê? Com a política você não consegue mudar nada. Filosofia é coisa de esquerdista, né? Tem todo um estigma de falar, pra que filosofia? As crianças estão, não sei o quê, kit gay, fica toda essa confusão. Aí ninguém muda nada, a gente fica aguardando o quê? Deus provê, que é um outro trabalho feito pela igreja para tornar o brasileiro passivo, falando, isso eu não conquistei o que eu queria ainda. Porque Deus não quis. Porque Deus não quis, porque Deus ainda não é a hora. Doideira, e aí você cria uma passividade institucionalizada num país que vai ficar mais séculos do mesmo jeito, não importa o que acontecer, porque é um bug no sistema operacional, mais do que no software, é no sistema operacional. Tipo, não tem como o Brasil dar certo com software como está hoje em dia, e por isso tem que ter hackerismo. Antes eu era hacker de sistemas, né? Hoje eu sou hacker de cabeças humanas e da sociedade. E eu tenho que ter medo da morte, porque muitos, como eu, já foram degolados por muito menos, né? Seria o Sexy Canvas um antivírus? Seria o Sexy Canvas um antivírus, sim. Seria. Quando você enxerga que o sistema é tão cagado que ele por si só é um grande vírus, sim. Top.